Marcos capítulo 1, verso 29. Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço, Pai, por essa comunidade, te agradeço, Jesus, pela minha vida, pelo chamado do Senhor em minha vida. Te agradeço, Pai, por essa palavra que foi estudada durante essa semana e pelo privilégio, que para mim é um privilégio maravilhoso poder compartilhar dessa palavra, desse estudo com os irmãos, Pai. Peço que o Senhor me use aqui nessa manhã para a sua honra e para a sua glória, Pai. Assim como pedimos para todos aqueles que sobem aqui para expor o Teu Evangelho. Que a honra e a glória seja toda do Senhor. Diminua, Pai, cada um de nós, para que o Senhor saia sempre exaltado em cada fala. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Glória a Deus por sua palavra. Irmãos, essa cura de Jesus sobre a sogra de Pedro, ela mostra que Jesus também se interessa pelo mundo físico. Jesus aqui, ele estava querendo demonstrar que ele não era somente uma autoridade espiritual, mas ele estava mostrando que ele também é uma autoridade no mundo físico. E ele não estava requerendo a autoridade aqui das pessoas que estavam ali. Ele estava simplesmente demonstrando essa autoridade. Ele estava expondo que ele dominava sobre todas as coisas. Jesus, ele possui poder sobre todas as coisas, e isso é uma verdade. Mas acontece que, naquele tempo, naquela época, não era comum de perceber isso em Jesus Cristo. A gente vê que em Marcos, por muitas vezes, Jesus, ele cura as pessoas. Jesus, ele anda expulsando demônios. Jesus anda restaurando a vida das pessoas. Só no livro de Marcos, nós temos 30 curas relatadas. Nós vamos caminhando pelo livro de Marcos e vamos percebendo Jesus curando 30 pessoas. Mas é lógico que aqui não estão relatadas todas. Porque a todo tempo Jesus estava curando, a todo tempo Jesus estava manifestando o seu poder. Exatamente demonstrando aqui que ele se preocupava com o mundo físico também. Então, quando a gente compreende a autoridade de Jesus Cristo, quando nós enxergamos que Jesus Cristo ele tem autoridade tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, nós devemos sim nos submeter a Ele. Nós devemos, com essa compreensão, entender que nós vamos obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Nós devemos acatar aquilo que Jesus nos manda fazer. E nós começamos essa vida de obediência e acatando a vontade de Jesus Cristo, em primeiro lugar, reconhecendo o chamado dele. O chamado de Jesus é: vinde a mim. Jesus, ele nos chama para que a gente se aproxime dele, para que a gente tenha um relacionamento com ele. Jesus, ele nos chama para que a gente entregue para ele as nossas dores. Jesus, ele nos chama para que a gente compreenda que ele é autoridade sobre nossas vidas. Mas muitas vezes isso não é uma realidade. Muitas vezes a gente caminha dentro de nossas vontades e a gente se esquece de quem é Jesus, achando que nós respondemos ao chamado dele, mas a gente não tem respondido ao chamado de Jesus. Muitas pessoas têm procurado Jesus só querendo curas, muitas pessoas têm procurado Jesus somente requerendo que ele fizesse os seus milagres, que ele satisfazesse as suas vontades, mas o chamado dele é: vinde a mim. Vinde a mim com o seu cansaço, vinde a mim com as suas dores, vinde a mim com as suas alegrias, vinde a mim, para que vocês possam compreender quem eu sou. E Jesus nos fala isso nessa manhã. Jesus está falando com vocês: venham a mim, deixem que eu carregue as suas dores, deixe que eu cuide de você, deixe que eu seja Senhor da sua vida e que eu seja controlador das suas tristezas e também das suas alegrias. E Bages, se a gente caminhar dentro dessa verdade,
nós poderemos realmente experimentar quem é Jesus. Nós poderemos realmente começar um relacionamento com o Jesus verdadeiro. Não o Jesus que é um gênio da lâmpada, mas o Jesus que quer caminhar com a gente. E no verso 35, mostra que Marcos, ele percebeu que Jesus havia se retirado para orar. Marcos, ele relata Jesus saindo para orar. E ele diz assim, no verso 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Todos estavam procurando Jesus Cristo. Verso 37 diz assim, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Nesse trecho, gente, nós vemos Jesus começando a pregar publicamente. Jesus estava no começo do ministério e Jesus, ele tinha toda a autoridade, como foi dito. Mas ele também usava palavras fortes, palavras de peso que alcançavam o povo naquela época. Por isso Jesus começou a se tornar muito famoso nas vizinhanças. As pessoas começaram a falar, tem um homem ali que fala coisas novas, coisas muito diferentes. E naquela época eles gostavam de ouvir coisas novas. A todo tempo a gente fala de filósofos místicos que haviam naquela época. A todo tempo a gente fala de um povo que gostava de reconhecer pessoas que falavam coisas novas. E Jesus chegou falando coisas maravilhosas, mas com um peso e com uma autoridade que eles nunca tinham visto. Então Jesus, ele levanta cedo para orar e ele vai para um lugar afastado. Ele se afasta de todo mundo para poder falar com Deus, porque ele tinha que ter direção de Deus Pai. E nessa oração longa, nesse tempo que ele estava tendo de comunhão com Deus Pai, eles sentiram falta dele. As pessoas falaram, uai, cadê Jesus? Nós queremos ouvi-lo falando mais verdades, queremos ouvi-lo falando mais palavras maravilhosas para nós. Mas Jesus tinha se retirado. E sabe o que me chama a atenção aqui? Porque quando Jesus ficou sabendo que ele estava ficando muito famoso naquele lugar, quando ele percebe que a multidão estava já começando a se aglomerar muito em torno dele, ele resolve sair. Ele resolve ir para outra cidade, para outros lugares para pregar o evangelho. E isso me mostra que mesmo com toda a fama que ele estava adquirindo, com todo o know-how que Jesus estava recebendo ali, que estava sendo crescente a fama dele, ele resolve não mais ficar ali. E isso tem que nos chamar a atenção. Porque Jesus, ele não estava preocupado com a fama que ele tinha das pessoas. Aqui nós percebemos que Jesus, ele estava mais preocupado com a qualidade do coração das pessoas do que com a quantidade de pessoas que se reuniam ao redor dele. Porque ele sabia que o evangelho tinha que entrar para poder trazer transformação na vida das pessoas. E eu disse aqui algumas semanas atrás, Jesus, ele não quer nossa admiração. Jesus não está procurando admiradores. Jesus, ele está procurando adoradores. Jesus, ele quer que nós tenhamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Admiração qualquer um pode ter por Jesus. Quando eu morei nos Estados Unidos estudando, eu e minha esposa, nós fomos para lá, primeiro nós fomos fazer um curso de inglês. E nós ficamos 6 meses fazendo inglês, para poder depois entrar no seminário. Quando a gente estava nesse curso de inglês, a gente tinha amigos de todos os lugares do mundo. E tinham alguns amigos que se tornaram amigos nossos que eram árabes, eram muçulmanos. E eles reconheciam Jesus Cristo. Mas eles falavam que Jesus Cristo, não Jesus Cristo, desculpa, eles reconheciam Jesus. Mas eles falavam que Jesus era um profeta, era um homem bom, um homem de luz. Eles admiravam Jesus. Mas eles não tinham Jesus como Senhor da vida deles. E Jesus, ele quer que a multidão que se junte em torno dele, não fique admirando, mas que coloque ele como Senhor da sua vida. Que a gente nessa manhã venha compreender com esse trecho, que Jesus quer ver a qualidade do seu coração. Jesus quer que você se aproxime dele com uma qualidade de entrega, onde você coloca ele como Senhor, o único suficiente para poder te salvar,
para poder te acompanhar e para poder transformar a sua vida. Essa deve ser a nossa visão a respeito de Jesus. E assim foi com o leproso. Olha o verso 40 desse mesmo capítulo. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. A prova da cura desse leproso, que era um homem desprezado pela sociedade, porque a lepra era compreendida como uma maldição, e esse homem ele era afastado de todas as pessoas. Você não poderia tocar na cultura hebraica, judaica, você não poderia tocar em um leproso, porque senão você seria dado como impuro. E esse homem era um homem desprezado. Mas a prova da cura desse homem, com o toque de Jesus, é de que o Criador do mundo, e que domina sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico, estava presente ali. O Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, está presente aqui. Ele está presente nesse lugar, porque ele tocou nesse homem e a lepra desse homem foi embora. E isso fez com que a fama de Jesus aumentasse mais ainda. Então ele tinha que se retirar a todo tempo e as pessoas andavam atrás de Jesus Cristo. As pessoas queriam acompanhar Jesus para todos os lados. E quando nós chegamos no capítulo 2 aqui do livro de Marcos, nós temos um quadro que mostra esse fato. Vamos ler o capítulo 2, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Jesus a todo tempo estava pregando a palavra. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos parar um pouquinho aqui. Imaginem essa cena. Jesus está pregando, uma multidão enorme, muita gente em volta da casa onde Jesus estava, e com dificuldade de se aproximar de Jesus, você, que é uma pessoa que não tem nenhuma debilidade física, mas aí você mesmo assim luta para se aproximar dele. Você luta e você pede seus amigos que te carreguem, que te levem, e os seus amigos compram essa briga e começam a te levar, e você vai passando no meio daquela multidão, e não satisfeito só de se aproximar, você quer estar lá do lado dele, você quer que ele te veja, você está disposto a destruir uma parte do telhado da casa, você desconstrói o telhado da casa, onde era feito talvez de galhos e argila e cimento. E no meio de uma pregação, aquele barulho, eu imagino aquele barulho, Jesus ali falando, e eles abrindo o buraco, e Jesus deve ter continuado a falar, e aquele buraco sendo aberto, e do nada desce um homem em uma maca. Gente, o trabalho físico desse homem, o trabalho emocional desse homem, teve uma intencionalidade. Foi algo muito intencional. Ele tinha uma qualidade no coração, daquele jeito que Jesus gosta de ver. Ele tinha uma qualidade e ele sabia que Jesus era a verdade. Ele sabia que Jesus era a solução para a vida dele. Ele estava buscando uma solução. Ele estava buscando uma solução para o problema dele que deixava ele imóvel. Um problema que mantinha ele estático na sociedade. Ele não podia dançar.
Ele não conseguia dançar ao redor dos outros. Era sempre os outros que dançavam ao redor dele. Ele não podia se locomover, não tinha cadeira de rodas naquela época. Não existia acessibilidade como hoje o nosso país tem lutado para fazer leis com acessibilidade. E a gente também tem lutado para observar esses pontos aqui na nossa igreja, mas naquela época não tinha isso. Então ele era um homem que vivia à parte da sociedade. Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus fala assim: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí às vezes a gente para e pensa assim: mas por que é que Jesus não curou logo ele? Jesus chegou e falou assim: os seus pecados estão perdoados. E talvez alguém pode ter gritado também, falando assim: Jesus, ele não quer que você fique falando essas coisas para ele não. Ele quer ser curado, ele não pode andar. Ajude esse homem aí, Jesus, faz ele andar, você já curou um tanto de gente. Você não está percebendo, Jesus, que esse homem está paralisado? Que a vida dele não vai para frente, que ele não consegue trabalhar? E eu chamo sua atenção para isso. A gente sempre teve mania de achar que nós sabemos o melhor para nós mesmos, não é verdade? A gente tem mania de achar que a gente sabe até mais do que o próprio Deus. E às vezes a gente tem mania de acusar Jesus Cristo dele não fazer o que a gente quer que a gente tem mania de acusar Jesus Cristo dele não fazer aquilo que a gente acha que é bom para nós. E eu quero te chamar a atenção para perceber isso nessa manhã. Que você se volte para o seu coração e perceba aquilo que você acha que é bom para você, mas que talvez você não tenha parado para perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, eu entrego minha vida em suas mãos e gostaria muito que o Senhor me direcionasse daqui para frente. Jesus, eu sei que eu não compreendo todas as coisas porque a minha visão é muito limitada. Eu sou um humano, um ser humano que consegue caminhar até certo ponto. E se não tiver a direção do Senhor, eu nunca vou conseguir entrar numa dança. Eu vou me manter como um homem estático para o resto da vida. Nós devemos parar e perceber isso, mas Jesus sabia do que é que esse paralítico estava precisando. E naquele momento Jesus estava assim: eu sei o que você precisa. A partir do momento que você abriu esse buraco no telhado e os seus amigos te desceram nessa maca, eu sabia do que você estava querendo. Mas eu sei muito além do que você pode enxergar. Eu consigo ver muito além do que você pode imaginar. E eu posso fazer coisas muito além do que você pode querer. Muito melhores. Muito melhores. E Jesus fala assim: eu percebo que você precisa de algo muito melhor do que somente andar. Você precisa de perdão dos seus pecados. Irmãos, Jesus está ensinando aqui não só ao paralítico. Não só para aquela multidão que estava em volta ali daquela casa. Mas Jesus está ensinando isso aqui para nós essa manhã. Jesus está ensinando que nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Jesus está nos ensinando que nós devemos nos aproximar dele, querendo que ele limpe as imundícies que temos na nossa mente. Querendo que o Espírito Santo que habita dentro de nós venha dirigir as nossas atitudes, independente da força que a minha carne exerce contra ele. Ainda que vontade fique brotando na nossa mente a todo tempo, com maldade, com perversidades, nós devemos sempre clamar ao Espírito Santo para que ele pare as nossas atitudes, para que ele tire esses pensamentos maus da nossa cabeça, para que as nossas atitudes sejam transformadas, para que a nossa mente seja restaurada. Nós devemos nos aproximar de Jesus Cristo dessa maneira. Mas a gente também tem mania de achar que pecado é só o que eu faço de mal com o outro. Pecado é só o que o outro fez comigo que me feriu. Pecado é roubar. Pecado é matar. Pecado é prostituição, é adulterar. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus estava sabendo de algo muito além do que esse paralítico estava fazendo. O paralítico não chegou para ele falando que estava roubando, que estava matando, que estava adulterando. E Jesus sabia que esse paralítico ele precisava de algo muito maior do que somente andar.
Porque pecado também é ignorar a Deus. E muitos de nós caminhamos nesse pecado de ignorar a Deus, de ignorar a presença desse Deus que é santo, de ignorar a vontade dele sobre nossas vidas. E às vezes a gente fala, eu vou viver do meu jeito. Eu não gosto que ninguém mande em mim, nunca gostei. Eu sou sanguíneo. Comigo bateu, levou. Não tem conversa não, comigo bateu, levou. Quem é Will Smith para dar um tapa na cara do cara? Eu daria um soco, logo uma surra no Chris Rock. E Jesus está falando aqui. Pecado é você não honrar o Espírito Santo que vive dentro de você. Pecado é você se desfazer da presença do Espírito Santo que está ao seu lado a todo tempo, te confrontando, te chamando a atenção e dirigindo as suas atitudes. É um pecado contra Deus. E aqui nós percebemos que se Jesus só curasse fisicamente aquele homem, se aquele homem só começasse a andar e saísse dali daquele lugar, andando, seria uma alegria maravilhosa para aquele homem momentânea. Lógico que seria. Aquele homem voltaria a andar, ele voltaria a produzir naquela sociedade que não existia acessibilidade. Aquele homem talvez arrumaria um emprego, porque a condição de deficiente físico naquela época era uma condição onde a pessoa se acostumava a ser um pedinte. E isso reflete em muitas coisas na vida daquele homem, quando a gente vai estudar o contexto cultural, os costumes locais, você vê que o homem, ele não tinha uma profissão mais. A Bíblia não fala se ele se tornou paralítico ou se ele nasceu paralítico, mas ele já não tinha uma profissão. Então ele era acostumado a viver daquilo que as pessoas davam para ele. Ele era um homem que só ficava sugando dos outros. E aquele homem começar a andar seria uma alegria assim momentânea, mas aquele homem teria que passar a trabalhar, teria que passar a produzir, teria que se desfazer da mendicância para poder começar a fazer algo. E Jesus sabia que essa alegria dele poder andar não ia durar um longo espaço de tempo. Ia chegar uma hora que ele ia se acostumar a andar. Mas ele não se sentiria completo. Ele não ia conseguir com que a felicidade dele fosse duradoura e para sempre. E no livro de Romanos a gente vê Paulo dedicando um tempo para poder nos mostrar que a alegria que a gente busca, ela é curta, ela tem prazo de validade. Ele diz assim lá em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E, culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Entenda, Ibage? Quando Deus ele nos entrega nossas próprias paixões, quando Deus nos entrega aqueles desejos mais profundos que nós temos, da nossa carne, Ele não está nos entregando a felicidade. A satisfação da minha carne, o prazer que eu busco para a minha carne sendo consumado, não é uma felicidade da maneira que Deus derrama a felicidade em nós. Ele está simplesmente deixando que sejamos senhores de nossas próprias vidas e nossas próprias atitudes. E certamente a gente não pode se salvar. Pelo contrário, a nossa natureza que é pecaminosa, ela vai nos levar para um abismo eterno. A gente pode até
perceber na sociedade pessoas que vivem um determinado prazo de felicidade. Pessoas que conquistam posições, que conquistam coisas, que conquistam situações, mas que a felicidade não é duradoura, mesmo conquistando tudo. Essa semana eu me deparei, igreja, com um ator que eu não sei como aqui tem muitos jovens, eu acho que vocês não vão conhecê-lo, que se chama Alain Delon. É um ator francês. Ele tem hoje 86 anos, mas as gerações antes da nossa, ele era muito famoso. Ele conquistou muita fama no mundo. Um homem bonito, um homem alto, um homem que tem uma imagem muito apresentável, e conquistou muita fama, muito dinheiro. E essa semana eu me deparei com uma imagem na internet, e aí eu fui pesquisar. Uma imagem que contava algo que eu me assustei, porque um homem tão famoso, com tantas conquistas, com tudo na vida para ser feliz, ele disse assim, eu esqueci de falar, ele resolveu por um suicídio assistido. Ele está determinado, porque na Europa, alguns países existem suicídio assistido, eutanásia, essas coisas. E aí ele optou por um suicídio assistido, e isso que me assustou. Aí eu fui na internet procurar, aí eu vi a frase dele, que ele falou assim, tomei minha decisão há muito tempo. Eu acho que minha vida tem sido linda, mas também muito difícil. Nunca gostei de envelhecer. Todas essas dores e dificuldades que eu tenho que enfrentar diariamente me deixam imóvel diante de tudo. Sabe ao que ele estava se referindo quando eu fui ler a matéria? Ele teve um AVC no começo de 2019, gente. E ele está resolvendo por um suicídio assistido, porque ele teve um AVC. E eu não estou na frente aqui dessa comunidade, eu não estou aqui com vocês nesse momento, criticando a dor dele frente ao AVC. Não é meu papel criticar o que ele está sentindo, ou o que ele está sofrendo, ou quais os pensamentos dele, porque o meu olhar para ele, na verdade, é de misericórdia, porque ele não tem o Espírito Santo para poder direcionar a vida dele, para poder confrontar ele dessa atitude. Se ele não é um cristão, o Espírito Santo não está ali guiando as atitudes dele, e é um homem perdido. Mas frente a uma pandemia como o mundo viveu agora, milhões de pessoas morrendo, milhões de pessoas perdendo entes queridos, imagina como essas pessoas que perderam algum parente reagem a uma matéria dessa. Eles não vão olhar com misericórdia. Pessoas que estão internadas, que deram sangue para poder sair dali, que pagaram por remédios, medicamentos, que se trancaram dentro de casa. Na hora eu me lembrei, por exemplo, do piloto Michael Schumacher. Um homem com toda a fama, com todo o dinheiro possível, que estava esquiando, divertindo com a família, caiu, bateu a cabeça e entrou em coma. E a sua família está despendendo milhões e milhões de euros todo dia, todo mês. Eu não sei o valor certo, porque eu procurei, e cada site falava um valor. Mas são milhões por dia ou por mês, não sei. E a mulher dele do lado dele. Eu tenho certeza que ela daria toda a fortuna que ele construiu para ter ele de volta. Eu tenho certeza que qualquer um que perdeu um parente querido daria tudo que conquistou para ter esse parente de volta. E isso causa dor. Isso causa tristeza. Porque a alegria, ela pode até durar por um período de prazo grande. O cara pode viver um período muito grande, mas ela não é duradoura. A alegria que a nossa carne deseja e que a gente projeta para a nossa própria vida, ela não é duradoura, se ela não vier acompanhada de Jesus Cristo. E Jesus, ele está mostrando para a gente nessa manhã que a nossa ideia de felicidade está muito distante do que é felicidade de verdade, do que de fato é felicidade, do que de fato vai nos preencher. Jesus, ele está com aquele paralítico dizendo, olha, eu não vou curar só o seu corpo. Isso aí talvez um procedimento cirúrgico faça. E não quer dizer que não seja Jesus Cristo agindo através de um procedimento cirúrgico. Porque nós tomamos remédios. Eu tenho problema, eu vou tomar remédio.
E eu sei que Deus, no seu poder supremo, Ele faz com que aquele remédio venha agir no meu organismo de uma maneira miraculosa. Deus levanta médicos para poder cuidar da gente, e nós devemos sim recorrer à medicina. Mas Jesus está falando, olha, eu não vou só te fazer andar, porque isso vai durar pouco. Esse seu sonho é muito incompleto. Mas eu entendo que o seu sonho seja incompleto. Eu entendo que o seu sonho seja limitado. Porque a partir de agora é que você vai conhecer quem eu sou. É a partir de agora que você vai conhecer quem é o próprio Jesus, o Messias, o Cristo, que se preocupa com o mundo espiritual e que se preocupa com o mundo físico. E isso fez com que aquele homem compreendesse o poder de Jesus e a vontade de Jesus para ele. E essa imagem que nós temos nessa manhã, esse conteúdo bíblico que nós estamos percebendo nessa manhã, deve sim nos trazer verdade para que a gente também compreenda que Jesus Cristo, Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é um fazedor de vontades de pessoas. Porque Ele enxerga muito além do que nós estamos enxergando. E a gente enxerga tão limitado exatamente porque nós distorcemos as coisas que nós queremos. Nós distorcemos a imagem de Jesus para colocar Ele como algo que a gente quer. E Jesus está falando nessa manhã para nós. Se vocês tiverem a mim, vocês vão se sentir completos. Se vocês me tiverem por perto e de coração se entregarem a mim, aí vocês vão sentir uma completude. Ainda que vocês estejam passando por um deserto, ainda que vocês não estejam sentindo o cheiro nas flores, ainda que seu jardim não esteja florescendo nada, eu estou semeando, mas não está dando flor, eu estou regando e estou cuidando, mas não está saindo flores. Mas eu compreendo a vontade de Jesus sobre a minha vida, eu compreendo o tempo dele, eu vou passar por esse deserto. E Bade, compreenda isso nessa manhã. Se aproxime de Jesus pelo que Ele é, não pelo que você quer. E o C.S. Lewis, ele coloca isso de uma forma maravilhosa no livro As Crônicas de Nárnia. É o livro número 5 das Crônicas de Nárnia, que se chama A Viagem do Peregrino da Alvorada. Nessa série, nesse livro, tem um garoto que se chama Eustáquio. E esse garoto é um garoto amargurado, um garoto que odeia todo mundo, um garoto que não se dá bem com ninguém, que não gosta de conversar com ninguém, que trata todo mundo mal. E esse garoto, ele, como num passe de mágica, ele se pega em uma viagem em um navio. Ele acorda em um navio. E esse navio vai passando por vários lugares, até que esse navio para em uma ilha. Quando esse navio para em uma ilha, ele desembarca. E ele vai andando por essa ilha, e ele avista uma caverna. Quando Eustáquio avista essa caverna, ele entra nela. Quando ele entra na caverna, ele vê um tanto de rubi, pedras preciosas, diamantes, aquele tanto de diamante, muito ouro, tinha muito ouro ali. Mas ele era um menino tão amargurado que os pensamentos ruins começaram a vir na cabeça dele. Na hora ele começou a falar assim: agora esse povo que me odeia vai se ver comigo. Agora eu vou dominar o mundo, eu vou ser o maior do mundo. Eu vou destruir todo mundo que me odeia. Pensamentos gananciosos, malvados, pensamentos demoníacos na cabeça dele. Eu vou voltar para lá e vou ser o homem mais poderoso do mundo. Eles vão se ver comigo. E aí ele corre para essa pilha de tesouros, de pedras preciosas. Aí ele não percebe que essas pedras preciosas tinham um formato de dragão. Mas ele corre ali e se deita ali em cima, e se vangloriando, falando assim: eu vou ser um homem muito rico. Ele pega no sono. Na hora que ele pega no sono, ele dorme. Aí quando ele acorda, ele tinha se tornado aquele dragão. Ele acordou, olhou para ele mesmo, ele era um dragão feio, cheio de escamas, todo desengonçado, todo destruído, muito feio mesmo, com a pele grosseira, com as patas dele ardendo.
E aí ele entra em desespero, porque ele fala, eu não vou poder voltar para o navio. Como que eu vou voltar lá para a minha casa? Como que eu vou voltar? E aí eu quero ler um trecho do livro para vocês. E Eustáquio fala assim, assim comecei a esfregar-me, e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo, e em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença, ou como uma casca de uma banana. Num minuto ou dois fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Eu comecei a descer a fonte para um banho. Ele queria tomar banho numa fonte linda que anteriormente Lewis cita, que ele viu uma água cristalina. Então ele desce para tomar banho. Quando ele ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Tá bem, pensei. Estou vendo que tem outra camada debaixo da primeira e também tem que tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele se deslocou e saiu. Deixei-a então do lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava, Deus do céu, quantas peles terei que despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei a terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão, ele disse, eu tiro a sua pele. Tinha muito medo daquelas garras do leão, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre das escamas. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Eu tenho certeza que a retirada das escamas da pele de Eustáquio deve ter sido algo maravilhoso. Da mesma forma que a retirada do pecado das costas desse paralítico deve ter sido um refresco para a alma dele. E nessa manhã nós somos chamados exatamente para perceber que o leão de Judá, ele quer se aproximar de nós para tirar a nossa escama. O leão de Judá, ele quer se aproximar de você para que a sua pele seja removida e para que ele te dê uma pele totalmente nova. Para que o seu interior seja totalmente transformado. E aí, dessa forma, é dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar o próximo. Não é com riqueza. Não é com os meus desejos sendo satisfeitos. Não é com as minhas vontades sendo satisfeitas. Mas é com o meu coração transformado que eu consigo alcançar o próximo. É conseguindo exercer o fruto do Espírito Santo. E eu nunca vou falar para você que o seu desejo é algo ruim. Nunca. Eu já falei aqui antes na nossa igreja. O seu desejo de se tornar rico é um desejo maravilhoso, sim. O seu desejo de constituir uma família é um desejo maravilhoso, sim, de ter uma namorada, de se noivar, de construir uma casa juntos, de terem um lar maravilhoso. Isso é maravilhoso e você tem que desejar isso. Nós temos que desejar ter cursos melhores, trabalhos melhores. O problema é quando a gente acha que a riqueza que nós desejamos, ao ser alcançada, é que vai trazer felicidade para nós. O problema é você achar que ao construir uma família linda, com uma esposa linda e com filhos lindos, é que você vai se sentir salvo. E a sua felicidade por causa da riqueza, o seu desejo de ser salvo por uma família, vai durar um pouquinho de tempo só. Porque nada disso pode ser salvador da nossa vida. E Jesus, Ele quer que a gente reconheça a realização da nossa vida nele. Aí sim, aí qualquer riqueza, qualquer forma que você conseguir construir uma família, isso não vai ser o seu alvo. Porque o seu alvo é satisfazer a vontade de Jesus Cristo. O nosso alvo passa a ser viver com Jesus Cristo e isso nos completa. Isso nos faz completos.
E a cura do paralítico, ela termina assim no verso 5 até o verso 12. Vamos ler juntos para a gente finalizar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Aqui nós vemos, gente, uma das declarações mais lindas de Jesus, e que deixa os escribas ali sem respostas também. Eles acreditavam que Jesus estava blasfemando, porque eles sabiam que só Deus poderia perdoar os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. É como se eu desse um empurrão no pastor João. Eu chegasse e empurrasse o pastor João, ele caísse. Aí a Letícia, a noiva do pastor João, falasse assim: Ô Tiago, você empurrou o Joãozinho, mas eu vou te perdoar. Eu acho que o João, antes de levantar, ele já falaria assim: ô, peraí. Ele empurrou, foi a mim. Não é você que tem que perdoar ele não, Letícia, é eu que tenho que perdoar. Fui eu que caí. Então eu que tenho que perdoar o Tiago. E quando Jesus fala que os pecados desse paralítico estavam perdoados, ele estava confessando na presença de todo mundo ali, que os pecados que aquele paralítico tinha dentro do seu coração cometidos contra Deus, eram contra o próprio Jesus. E somente ele poderia perdoar os pecados dele. E ali, Jesus estava declarando a sua divindade. E naquele tumulto todo, os escribas xingando, porque eles sabiam que Jesus estava se declarando como Deus, ele fez essa declaração maravilhosa. O que é mais fácil? Verso 9. O que é mais fácil, vocês acham? Eu mandar que esse homem se levante e saia andando daqui, ou perdoar os pecados dele? E Jesus traz esse ensino maravilhoso para nós nessa manhã. Como essa palavra me tocou essa semana, gente. Por isso que hoje eu estou falando até bem devagar, porque eu quero que isso tenha um entendimento bem profundo no seu coração. E Jesus nos diz nessa manhã: Ibage, é infinitamente mais difícil ter o seu pecado perdoado do que satisfazer o seu desejo. Satisfazer o seu desejo, qualquer gênio da lâmpada consegue satisfazer. Mas eu vim para te salvar. E o melhor milagre, o maior milagre que vocês podem alcançar nessa vida, é o milagre da salvação. E a salvação tem nome. O nome da salvação é Jesus Cristo. Ele salva. Ele transforma. Jesus Cristo é quem muda as nossas atitudes, é quem muda os nossos pensamentos. E não tem como o homem transformar os seus pensamentos, gente. Isso por um longo período de prazo, não. O cara até consegue mudar por um curto período de prazo, mas depois ele volta a ser o que ele era. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, e nós colocamos Ele como Senhor, o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, aí sim, aí a nossa vida é transformada e é algo crescente. Eu vivo falando isso, é algo crescente. Você vai ver os resultados aos poucos, mas você, com sua responsabilidade cristã, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você também vai lutar para fazer a vontade dEle. Então eu quero te levar a pensar nisso nessa manhã. Será que você tem se aproximado de Jesus para que Ele satisfaça as suas vontades? Ou para que Ele seja o Salvador da sua vida? Vamos orar? E agora eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para você que não se aproximou de Jesus, reconhecendo-o como autoridade, como Senhor e Salvador na sua vida,